Daqui a pouco vocês voltam para continuar, para nós continuarmos adorando ao Senhor. O título da mensagem de hoje é Quando o Céu Rasga o Silêncio. Quando o céu rasga o silêncio. Eu quero ler um texto com vocês, o texto está em Isaías, no capítulo 9, versículo 2 a 3. E esse é um texto maravilhoso, mas deixa eu te dar um pouquinho de contexto, para que você entenda o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, usado por Deus, está declarando para o povo de Israel algo que estaria por vir. E esse texto é um texto que não fala apenas sobre Israel, mas fala sobre cada um de nós, enquanto cristãos, enquanto apaixonados pela verdade do Evangelho, enquanto pessoas que pretendem e desejam viver uma vida na presença de Deus e agradando ao Senhor. E o texto diz assim, você pode acompanhar comigo na tela, diz: o povo que andava em trevas, ou o povo que andava na escuridão, viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo fato daquilo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Mas deixa eu ler o primeiro versículo de novo. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre todos que viviam nas trevas. Esse texto é um texto incrível, porque fala a respeito de uma forte luz, mas fala a respeito de trevas, de escuridão total e completa. Se você tem filhos, ou seja, você já teve a experiência de ter crianças pequenas em casa, crianças de 6, 7, 8 anos, eu não sei até que idade vai esse negócio do medo no escuro, medo do escuro, eu não lembro como é que foi comigo, mas eu lembro que eu também tinha medo do escuro, e o escuro para mim era um pavor. Mas deixa eu falar uma coisa, nós estamos numa fase lá em casa, de um filho de 6 anos de idade, um filho de 8 anos de idade, a pequena Ellie, que ainda não ela ama o escuro, mas os meus meninos têm um deles que tem mais medo do escuro, porque ele olha filmes que deixam ele com medo, ele olha filmes às vezes de tubarão, e o tubarão deixa ele com medo. Então a gente se diverte muito, ao mesmo tempo que dá um pouquinho de pena, por causa do medo que ele tem do escuro, ou do medo de estar sozinho no escuro, ao mesmo tempo a gente ri muito. E esses dias eu disse para eles, olha, vão tomar banho. Eu disse para um deles, vai tomar banho, eu não vou falar quem, para não expor o meu próprio filho, então vocês não sabem quem é. Vai tomar banho, filho, você precisa tomar banho. E aí ele disse, tá bom, pai, eu vou. E eu vi que ele ficou indo meio devagar assim, já era final do dia, e não era escuro ainda, não era noite ainda, era final da tarde. Eu disse, filho, vai tomar banho. Ele disse, tá bom, pai, eu vou ir. E daqui a pouco eu escuto o barulho da ducha ligada no banheiro. Mas sabe quando você escuta aquele barulho de ducha caindo direto no piso? Você escuta o respingo, igual, o mesmo volume. Você diz, esse menino não entrou no banheiro para tomar banho. E eu chego lá, ele está assim já, pronto para tomar banho, sem roupa, na porta do banheiro e a ducha ligada. Eu disse, filho, o que você está fazendo? Ah, não, pai, é que eu estou com um pouco de medo. Eu disse, filho, entra nesse banheiro, vai tomar banho. Eu disse, tá bom, pai, o que você tem medo? Pai, eu tenho medo de tubarão. Esse filho, não tem tubarão, é água da ducha, não tem como sair. Não, mas tá bom, pai, eu vou. Então ele abre a porta do box, ele entra, ele encosta a porta do box, eu fico olhando para ele, pronto, filho, vai tomar banho, fechou. Eu faço exatamente assim, gente. Antes de chegar na porta do banheiro, eu só olho para trás porque eu escutei um barulho. Ele está na porta do box abrindo já para sair. Ele não ia tomar banho porque ele estava com medo do escuro. Sabe, eu e você, os seres humanos, ficam profundamente desconfortáveis com o silêncio. Não é esse silêncio que às vezes a gente precisa depois de um dia de trabalho, depois de resolver um monte de coisa, e a gente ama ficar naquele silêncio, dizer, meu Deus, que paz esse silêncio. Não é esse tipo de silêncio que eu me refiro, desse silêncio que muitos de nós apreciamos, mas do silêncio da nossa alma, do silêncio de não ter respostas que você precisa, do silêncio do cansaço muitas vezes, do silêncio de tentar e nada mudar, o silêncio muitas vezes de orar e parecer que Deus não te responde. Sabe qual silêncio eu estou falando? Esse tipo de silêncio, aquele que você não gostaria de ter, aquele que você gostaria de ter uma resposta rápida, uma voz que te desse a direção de forma rápida, uma solução para o problema de forma rápida, uma resolução para aquilo que você está vivendo de forma rápida.
E talvez para muitos de nós que estamos aqui hoje, essa seja exatamente a estação de vida que você está vivendo. Uma vida barulhenta por fora, mas silenciosa por dentro. Uma vida com muito ruído por fora, mas silenciosa na sua alma, silenciosa naquilo que você gostaria de responder, naquilo que você gostaria de estabelecer como um novo momento, um novo nível, novos sonhos. Agora, se existiu um povo que sabe o que é viver na escuridão, esse povo foi o povo de Israel. Sabe o povo de Israel? Aquele que na Bíblia Deus escolheu e formou como nação, e escolheu para ser um modelo para mim e para você, não de vida, mas de quem Deus é para nós, onde Deus resolveu revelar o seu amor, onde Deus resolveu se revelar como provisão, se revelar como sustento, se revelar como caminho, se revelar como Deus e Senhor e poder. Esse povo passou por muito tempo numa escuridão e num silêncio total e completo. Sabe, a sua Bíblia tem uma página no meio dela, mais ou menos no meio, que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. O Antigo Testamento termina e o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. Mas entre o Antigo Testamento ter acabado e o Novo Testamento, o nascimento de Jesus ter chegado, aquela página que tem na minha e na sua Bíblia, uma página em branco, não é uma simples página em branco, ela simboliza, ela representa 400 anos de silêncio total e completo de Deus. Silêncio total e completo. Esse período é marcado por um silêncio dos céus. Um período que nós conhecemos como o período intertestamentário. Fica no meio dos dois testamentos. Não é só uma página que divide. São 400 anos em que os céus silenciou. E não falou absolutamente mais nada. Nenhum profeta se levantando. Nenhuma revelação nova. Nenhuma palavra fresca de Deus. O templo continuava funcionando. Os cultos, as reuniões continuavam funcionando. Mas o céu parecia mudo. A fé continuava, mas sem direção. O povo continuava, mas sem perspectiva. É como se estivessem caminhando e nada de novo acontecia. Como se estivessem tentando e nenhuma expectativa do futuro vinha. Era um silêncio pesado, prolongado e profundo. Assim como eu e você experimentamos muitas vezes na nossa vida. Um silêncio pesado, prolongado e profundo. Não é assim conosco quando estamos pedindo algo ao Senhor. Não é assim conosco quando estamos orando durante muito tempo por uma mesma coisa e não temos resposta, algo diferente não acontece e nós sentimos um silêncio pesado, prolongado e profundo. É como se nós tentássemos ouvir, mas o céu decide fazer silêncio. Mas aqui vem a primeira verdade forte dessa noite. O silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus é sempre gravidez, é sempre preparação. Deixa eu te falar uma coisa. Nesses 400 anos que eu acabei de mencionar, o céu não estava calado porque Deus resolveu ir embora. O céu não estava em silêncio porque Deus havia desistido da humanidade. O céu estava calado porque Deus estava preparando o dia em que tudo mudaria. Sabe, Deus não estava sem agir durante todo esse tempo. Ele estava organizando o mundo, amarrando as histórias, alinhando nações, tecendo circunstâncias para que quando Jesus chegasse, a salvação pudesse alcançar o mundo inteiro rapidamente. Sabe, eu amo essa frase. A frase que diz que Deus leva muito tempo para fazer muita coisa em pouco tempo. Essa frase nada mais é do que aquilo que nós vimos acontecer com o povo de Israel. 400 anos em silêncio, Deus. Todo esse tempo sem eu ser respondido, todo esse tempo sem eu alcançar as promessas, todo esse tempo sem nada de novo acontecer, todo esse tempo chorando, orando, tentando e nada acontece. É muito tempo, mas de repente Deus faz muita coisa em pouco tempo. Na minha e na sua vida é exatamente da mesma forma. Às vezes estamos cansados de esperar porque está demorando muito tempo, e enquanto está demorando nós temos a tendência de pensar que se está demorando
achando é porque o céu está de braço cruzado e nada está acontecendo. Não! Enquanto o céu está em silêncio, o céu continua trabalhando. Quando eu e você ficamos em silêncio, depois de um dia de trabalho em casa, nós ficamos descansando, tentando deixar a mente vazia, nós não trabalhamos, nós não queremos pensar, nós queremos que o silêncio tome conta de nós, para que possamos descansar. Quando os céus ficam em silêncio, eles nunca ficam parados. Enquanto o céu está em silêncio, o céu está preparando, o céu está trabalhando, o céu está projetando, o céu está reorganizando, o céu está transformando corações, tocando em pessoas, transformando as circunstâncias, para que em pouco tempo, muita coisa seja feita. Enquanto Israel achava que Deus estava quieto, Deus estava preparando o maior movimento da história. Enquanto eu e você estamos achando que Deus desistiu de nós, na verdade Ele está preparando um movimento que pode mudar a nossa vida. O silêncio de Deus não é abandono, o silêncio de Deus é arquitetura, é planejamento. Sabe, eu e você precisamos conhecer a forma como o céu rasga o silêncio para suportarmos o processo e continuarmos cheios de fé, ainda em tempos de silêncio. Will, do que você está falando? Por que eu preciso entender como é a maneira que o céu rasga o silêncio sobre a minha vida, que o céu rasga o silêncio sobre a humanidade? Por que eu preciso saber disso? Por quê? O povo que andava em trevas, Israel durante 400 anos em silêncio, é natural que quando os nossos sonhos não acontecem, aquilo que planejamos não acontece, aquilo que sonhamos não vem à tona, nós começamos a desanimar. Começamos a desanimar na nossa fé, começamos a desanimar na nossa busca por Deus, começamos a desanimar na intensidade com que servíamos ao Senhor, porque aquilo que nós estávamos esperando não chega. Isso é natural, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o sonho que demora demais para chegar, acaba adoecendo a nossa alma. Não é assim conosco? Nos frustra que as coisas que sonhamos começam a demorar e não chega. Então é natural que a nossa tendência seja desanimar na fé, perder a visão, porque quando desanimamos na fé, começamos a deixar de lado aquilo que olhávamos, para o lugar em que olhávamos, começamos a deixar de lado as promessas, começamos a esquecer o dia em que o Senhor nos prometeu, começamos a esquecer o dia que o Senhor falou conosco, sentado numa cadeira como essa, começamos a esquecer o dia em que os nossos olhos começaram a chorar e nós não conseguimos controlar, porque sentíamos a presença do Senhor falando claramente qual seria o próximo passo, mas começamos a nos esquecer. E o perigo é de que quando o céu rasgue o silêncio sobre a nossa vida, nós não reconheçamos, porque se não reconhecermos o momento que isso acontecer, nós perdemos a bênção que Deus tem para nos dar. Will, do que você está falando? Lembram que 400 anos de silêncio, Jesus vem à terra e a própria Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus não o receberam, os seus não o reconheceram. Os seus não entenderam que era a promessa, os seus não entenderam que era a luz que Isaías havia profetizado. Eu e você, às vezes, corremos esse risco. Então, meus irmãos, como os céus rasgam o silêncio? Em primeiro lugar, com uma luz que mostra o caminho. Os céus rasgam o silêncio, algo auditivo, com luz, sim. Os céus rasgam o silêncio que mostra o caminho. O versículo 2 que nós lemos diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Trevas para Isaías, e nesse contexto em que Isaías escreve, era mais do que escuro, era mais do que simplesmente agora nós darmos um blackout aqui, era muito mais do que isso. Trevas significava confusão, significava insegurança, significava uma falta de direção, uma perda de propósito. Sabe, o Natal é o dia em que Deus ilumina aquilo que nós não compreendemos. Foi isso que aconteceu. Deixa eu te falar isso, no mundo antigo, quando isso foi escrito, caminhar no escuro não era inconveniente, como hoje é, era perigoso. Era arriscado para a vida de quem caminhava no escuro. Não havia iluminação pública, não havia proteção. Quem caminhava no escuro vivia em vulnerabilidade.
Isaías está dizendo: a vulnerabilidade acabou, a direção chegou, o escuro acabou, as trevas acabaram, porque uma forte luz brilhou sobre aqueles que andavam em trevas. Sabe, Cristo não veio para me tirar apenas das trevas, Ele veio para me ensinar a caminhar na luz. Às vezes, quando lemos esse texto e mencionamos que Jesus é a luz do mundo, sabe o que vem na minha cabeça? Talvez não na sua, mas na minha cabeça vem uma grande lanterna que ilumina, e agora eu posso enxergar por onde eu estou caminhando. Mas o que Isaías está dizendo é algo muito mais profundo do que isso. Jesus não veio apenas para iluminar os nossos caminhos, Ele veio para ser o nosso caminho, e Ele veio para nos ensinar a caminhar na luz. Ele veio para nos ensinar a caminhar na luz. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo começa a mudar, e nós somos tentados de vez em quando a voltar para o escuro conhecido. Do que você está falando? É impossível. Não é possível, porque a verdade é essa. As trevas podem até ser perigosas, mas a verdade, durante muito tempo da nossa vida, quem sabe, antes de Jesus encontrar o nosso coração, era a única coisa que nós conhecíamos. A maneira de viver, a maneira de lidar com as coisas, a maneira de servir as pessoas, a maneira de se relacionar com outras pessoas, a maneira de trabalhar, a maneira de responder às questões da vida, era a única coisa que nós conhecíamos, era fazendo isso no escuro. As trevas podem ser perigosas, mas elas são familiares. E o familiar, por mais destrutivo que seja, muitas vezes parece mais seguro do que o desconhecido transformador que Deus está nos levando a viver. Sabe, para Israel, trevas era um modo de viver. Viver na escuridão era uma maneira de viver. Para muitos hoje também é assim. Algumas pessoas vivem tanto tempo sem direção que quando Deus ilumina o seu caminho, elas não sabem o que fazer com tanta clareza. Elas não sabem como se governar com tanta clareza. Alguns de nós vivem tanto tempo na insegurança que quando Jesus traz a segurança, elas estranham o que é a paz verdadeira. Alguns de nós vivem tanto tempo sem ouvir a voz de Deus que quando Ele fala é mais fácil duvidar que é a voz dEle do que acreditar que é Ele que está falando e obedecer a sua voz. Porque o escuro conhecido nos acomoda àquela vida, aquele estilo de vida, aquela resposta à vida. Mas a luz de Cristo nos transforma. E transformação, meus irmãos, ela exige coragem minha e sua. É por isso que Isaías não diz apenas que uma luz iluminou, ele diz que o povo que caminhava em trevas, o povo que andava tateando no escuro, o povo que não sabia o caminho, o povo que não tinha direção, o povo que não sabia como responder às questões da vida, o povo que não tinha como sonhar com o futuro, o povo que andava tateando, tentando descobrir a vontade de Deus, tentando descobrir como viver uma vida melhor, tentando descobrir como ser feliz na vida. Esse povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eles estavam caminhando naquilo que os destruía. Viver nas trevas, viver no escuro, é caminhar sobre aquilo que nos destrói, caminhar sobre aquilo que nos corrompe. A luz veio, Jesus veio para interromper esse ciclo. Alguns de nós aqui vivemos no escuro não por maldade, mas porque ainda não aprendemos, quem sabe, a caminhar na luz. Na luz, os nossos relacionamentos são tratados. Na luz, os nossos pecados são confessados. Na luz, as nossas feridas são curadas. Na luz, as nossas decisões são alinhadas. Na luz, Jesus deixa de ser um conceito e passa a ser o caminho. Eu e você vivemos dias ao mesmo tempo incríveis para o Evangelho no Brasil, e ao mesmo tempo os dias mais perigosos e sombrios. Como que isso pode ser? Quer ver só? Nós vivemos num tempo em que nós não temos muita dificuldade de comunicar o Evangelho. As pessoas estão predispostas a ouvir coisas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre uma vida melhor.
E isso é muito bom para que possamos fazer o nosso papel de cristãos, de anunciar Jesus e transformar pessoas, de mudar a vida de pessoas assim como Jesus mudou a nós. Isso é maravilhoso. Nós não temos resistência ou tanta resistência como tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. São tempos incríveis para que o evangelho floresça, para que os nossos vizinhos se convertam, para que os nossos familiares comecem a viver uma vida que agrade ao Senhor, para que tenham uma vida eterna. Mas ao mesmo tempo são dias perigosos. Por quê? Porque o evangelho também, ao mesmo tempo que pessoas estão predispostas, o evangelho se transformou num conceito. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não brilhou a sua luz sobre a terra para servir de conceito de marca, para servir de conceito de estampa de camiseta, para servir de conceito de venda de curso, para servir de conceito de uma palestra de coach, para servir de conceito para uma turnê. Jesus brilhou a sua luz sobre mim e sobre você para transformar a humanidade. Tudo isso pode ser bom, eu não estou falando contra isso, eu só estou dizendo que é perigoso tratarmos Jesus como um conceito. Ele não é um conceito, Ele é o único caminho até Deus. Ele é o único caminho para a sua vida nova. Ele é o único caminho para a sua redenção. Ele é o único caminho para a sua família. Ele é o único caminho, a única resposta para os teus dias, para a tua empresa, para a tua família, para a tua esposa, para os teus relacionamentos. Ele é o único caminho para a tua profissão, para o teu futuro. Não há outro caminho senão Jesus. Não é um conceito. Conceitos mudam, estética muda, forma de falar muda, forma de vestir muda, mas Jesus não muda. Jesus não é um conceito. Jesus não são princípios bons. Jesus é o caminho, a luz que brilhou na escuridão daqueles que andavam na escuridão. Deus não nos ilumina para nos impressionar, Deus nos ilumina para transformar o caminho que escolhemos caminhar, que escolhemos andar. Então a pergunta hoje não é se Deus está falando, o céu está em silêncio sobre a minha vida, o que está acontecendo? Ele já rasgou o silêncio, os céus já rasgaram o silêncio quando Jesus veio ao mundo. A nossa pergunta agora é: será que eu estou disposto a caminhar na luz que Ele está me mostrando? Porque não basta a parte mais difícil ser feita, que é a parte de Deus, de enviar o seu Filho à terra, de clarear uma luz tão forte que iluminou toda a escuridão da face da terra. Não basta isso. Não é que não é suficiente, não tem um poder, não. Precisa de uma disposição interna de decidir: ok, eu desconheço esse caminho, eu não sei como é para fazer, eu ainda não sei como é caminhar na luz, trilhar os passos da luz, mas eu me comprometo em aprender, em desenvolver, em caminhar na luz que Ele está nos mostrando. Lembre-se, quando o céu romper o silêncio sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre coisas que estão travadas, Ele vai sempre romper através da luz que é Jesus. Em segundo lugar, os céus rasgam o silêncio nos lugares que nós menos esperamos. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 27 conta o momento em que o anjo Gabriel foi enviado a Maria, a mãe terrena de Jesus, a mãe natural de Jesus. E Maria, com poucos anos de idade, talvez 15, talvez 14 anos de idade, recebe a presença do anjo que diz: você vai ficar grávida e você vai dar à luz a um filho, e esse não será qualquer criança, vai ser o próprio Deus encarnado, e você colocará o nome nele de Emanuel, que significa Deus entre nós. Mas esse texto diz algo incrível. Diz que quando Isabel, a parenta de Maria, que não podia engravidar, que era idosa, e o próprio Deus fez com que ela engravidasse de João Batista, o primo de Jesus, aquele que anunciou que Jesus estava chegando, que o reino dos céus estava chegando. Diz que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada, muito obrigado, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Por que isso é importante? Porque Nazaré era irrelevante para todos, menos para Deus. Era uma das cidades mais sem prestígio, uma das cidades que não tinha construção importante nenhuma, uma das cidades que não tinha valor econômico nenhum. Era uma cidadezinha qualquer.
com pouquíssimos habitantes. Estima-se que Nazaré nesse momento talvez tinha 100, 120 habitantes. Era uma cidade insignificante. O que pode vir de bom de uma cidade como essa? Sabe quantas áreas da nossa vida, quantas áreas da sua vida hoje você poderia chamar de Nazaré? Áreas que não andam, áreas que não evoluem, planos que não prosperam, parte da sua história que você prefere esconder, ferida que você acha que é pequena demais para que Deus possa se importar, ou pecados que você acha que são grandes demais para que Deus possa perdoar. Sabe, para os judeus, Nazaré era sinônimo de lugar que Deus não usaria. Lugar que Deus não usaria. Mas Deus escolheu usar justamente esse lugar. Por quê? Porque Deus não escolhe lugares perfeitos, assim como não escolhe coisas perfeitas, assim como não escolhe pessoas perfeitas. Deus sempre escolhe lugares, coisas e pessoas que estão disponíveis para que Ele use. E essa é uma boa notícia para mim e para você. Eu não sei como você se enxerga, mas eu me enxergo como uma pessoa muito imperfeita. Eu me enxergo como uma pessoa muito pequena, para que Deus possa se lembrar, para que Deus possa usar. E essa é uma boa notícia. Deus não escolhe pessoas perfeitas, nem pessoas em boas circunstâncias, nem pessoas de renome. Deus escolhe lugares e pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui, eu não tenho aquilo que é preciso, mas se o Senhor quer usar em mim, se o Senhor quer fazer através de mim, se o Senhor quer transformar através de mim, eis-me aqui. Sabe, meus irmãos, nós precisamos parar de acreditar que Deus só age nas áreas bonitas da nossa vida. Parar de achar que Deus nos abandona nos lugares pequenos, nos lugares insignificantes, nas coisas que olhamos e dizemos: isso é muito pequeno, isso é pouco. O que Deus vai usar? O que Deus pode usar com esse meu trabalho? Isso é pequeno demais, isso é insignificante. Eu sou apenas um jovem aprendiz. Eu recém estou no último ano do ensino médio. O que Deus pode querer comigo? Eu só tenho uma empresinha pequena, eu tenho uma família que... O que Deus pode querer comigo? Sabe, Deus não usa a nossa vida pela nossa perfeição, pela nossa performance, pela nossa visibilidade ou capacidade. Ele usa a nossa vida por causa da nossa disponibilidade. Se você deseja ver os céus rasgando o silêncio sobre a tua vida, sobre o teu futuro e os teus planos, sempre seja esse tipo de pessoa dizendo: Senhor, eu sou pequeno demais para o Senhor usar, mas eu estou disponível. A Bíblia diz que Deus não anda olhando para a terra, procurando os melhores dos melhores. Deus diz que Deus anda procurando pessoas que estão disponíveis, que digam: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Sabe, a sua Nazaré pode parecer esquecida, pode parecer um pedaço da sua vida esquecida, mas é exatamente onde Deus deseja escrever capítulos que ninguém viu chegando, porque os céus desejam rasgar o silêncio da sua vida sobre você hoje. Mas quando vai acontecer? No tempo certo. E o tempo certo raramente é o seu tempo. O tempo certo raramente é o meu tempo. Eu amo o que o apóstolo Paulo, muitos anos depois do nascimento de Jesus, alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo escreve uma carta a uma igreja que se reunia na cidade de Gálatas. E no capítulo 4 da carta aos Gálatas, os versículos 4 e 5, Paulo escreve o seguinte, presta atenção comigo: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: gente, eu conheço a história, eu conheço o passado, eu sou estudioso da lei, não tem ninguém mais apto e mais diligente, mais disciplinado na história do povo judeu, na lei do povo judeu. Eu sei os 400 anos que ficamos esperando para que algo acontecesse, mas deixa eu te falar uma coisa: nós não esperamos tempo demais. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: nós esperamos o tempo certo, o tempo suficiente, porque quando chegou o tempo certo de Deus, Ele enviou o seu próprio Filho para ser a luz do mundo. Sabe, o tempo de Deus não é apressado, o tempo de Deus não é acelerado, o tempo de Deus não é ansioso, o tempo de Deus é completo, é na hora certa, na medida certa. A dificuldade é que muitas vezes nós estamos prontos para o resultado,
mas o resultado não chega, simplesmente porque Deus está preparando primeiro o nosso caráter, simplesmente porque Deus está preparando primeiro para suportarmos o peso daquilo que Ele está enviando. Sabe, você quer a resposta de Deus, Deus quer que você aguente o peso da resposta. Você deseja uma bênção de Deus, Deus deseja que você aguente primeiro o peso da bênção. Você quer uma mudança na sua vida, Deus primeiro precisa que você suporte o peso da mudança. O tempo de Deus vem sempre na nossa vida para lidar com a nossa impaciência, para lidar com a nossa ansiedade, para lidar com a nossa necessidade de controlar tudo, porque a nossa tendência sempre é achar que se Deus falou uma vez, Ele nunca mais vai falar. Se Deus disse uma vez, Ele nunca mais vai dizer nada sobre nós. Sabe, o tempo de Deus não nos castiga, o tempo de Deus nos prepara. Talvez aquilo que você está chamando de está demorando muito, é tarde demais, Deus está chamando de preparo. Talvez enquanto você está pensando, Deus, eu não aguento mais esperar, esse tempo está me destruindo, e Deus está dizendo, esse tempo está te preparando. É o meu processo para que você esteja completo para receber aquilo que eu estou pronto para te dar. O céu está pronto para rasgar o silêncio, mas você precisa estar preparado. Não chame de espera lenta, não chame de tarde demais aquilo que Deus está dizendo, o tempo certo, o tempo dos céus. Tem silêncio? Se tem silêncio, Deus está trabalhando, porque silêncio também faz parte do processo de Deus para transformar tudo. Algo que eu não disse na reunião da manhã, é importante que você saiba, aqui uma microaula de história bíblica. Você já se perguntou, por que Deus esperou 400 anos para enviar Jesus? Você acha que Jesus veio por acaso naquela data, naquele momento? Simplesmente, é agora, vamos lá. Você nunca se perguntou, por que 400? Por que aquele tempo? Por que naquele ano? Por que nesse momento? Sabe o que Deus fez durante 400 anos? Deus fez com que a língua de todos os povos dos territórios conhecidos fosse unificada debaixo de uma única língua. Deus fez com que uma única nação comandasse e criasse e construísse literalmente estradas entre todos os países e nações conhecidas. Por quê? Porque o plano de Deus era que a salvação chegasse rápido a todas as pessoas. Se Jesus viesse antes, não haveriam estradas. Se Jesus viesse antes, não haveriam todos os territórios conhecidos. Se Jesus viesse antes, não haveriam todas as línguas parecidas. Não haveria uma unificação de língua, e o trabalho dos discípulos ficaria impossível. Deus tem o tempo certo para absolutamente tudo na nossa vida. O Natal, meus irmãos, é exatamente isso. Deus quebrando o silêncio da humanidade, Deus entrando na nossa bagunça, Deus iluminando o nosso caminho, Deus escolhendo as nossas Nazarés, Deus cumprindo a sua promessa no tempo perfeito. Natal é Deus dizendo, sabe de uma coisa? Pode parecer que demorou, mas eu nunca estive longe. Eu vim, eu mandei o meu melhor no teu caminho, eu mandei o meu melhor na tua direção. Então, se você hoje está sentindo que há silêncio do céu sobre a sua vida, saiba de uma coisa: aprenda a entender como o céu rasga o silêncio. Se Deus rasgou o silêncio para vir até você, não viva como se Ele ainda estivesse distante. Escolha viver como se Ele estivesse, Ele está presente. Sabe, hoje eu e você podemos responder a tudo isso como Maria respondeu. Quando o anjo disse sobre a sua vida: olha, você vai ficar grávida, e é do Filho do próprio Deus, o Espírito Santo vai te envolver, e você ficará grávida. Sabe o que Maria disse? Sem poder, nas circunstâncias erradas, de forma natural, Maria disse: Senhor, que cumpra em mim a tua palavra. Absolutamente tudo o que o Senhor acabou de dizer aconteça comigo, porque Maria entendeu que o silêncio da sua alma havia acabado. Maria entendeu que através dela o silêncio da humanidade havia acabado. Maria entendeu que através dela o silêncio daquilo que separava o homem de Deus havia acabado. Chegou o tempo. Eu não sei em qual momento você está vivendo na sua vida. Se você está esperando uma resposta, você está esperando algo de Deus acontecer. Você tem orado, quem sabe, por muito tempo sobre alguma coisa. Deixa eu falar isso para alguém aqui nessa noite. Não abandona simplesmente porque ainda não aconteceu. Não desiste simplesmente porque ainda não teve resposta. Não para de crer simplesmente porque você ainda não viu. Suporta, aguenta.
aguenta, continua, porque no tempo certo a mão do Senhor brilhará sobre você. Quantos creem aqui, igreja Zoe? Amém. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas nessa noite que vieram buscando uma resposta de Deus. A resposta de Deus não é que vai continuar demorando. A resposta de Deus é que Deus está pronto para rasgar os céus sobre você. Permaneça fiel, permaneça crendo, permaneça orando, permaneça continuando e prosseguindo em conhecer a Deus, em nome de Jesus. Será que nós podemos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós oramos e te pedimos pela Tua presença. Oramos, Senhor, e pedimos por mais de Ti. Oramos e pedimos, Senhor, que o silêncio que as nossas almas têm ouvido, não têm ouvido, as coisas que não temos ouvido, que não temos escutado, os momentos que temos nos sentido isolados, sozinhos, Senhor, a falta de resposta e de direção, Pai, em nome de Jesus nós oramos, que isso possa ser rompido pelo céu nessa noite, que o silêncio das nossas almas possa encontrar resposta em Ti. Pai, em nome de Jesus nós declaramos que Tu és a nossa luz, declaramos que não há nada, Senhor Jesus, que impede o nosso coração de receber a Tua verdade, e declaramos que a partir de hoje decidimos caminhar na luz, decidimos fazer as coisas que a luz faz, da maneira que a luz faz, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nas nossas vendas, nos nossos relacionamentos familiares. Pai, nós decidimos por viver a luz, nós decidimos, Senhor Jesus, por viver uma vida nova em Ti e através de Ti, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: só aqueles que creem dizem. Será que nós podemos aplaudir o nome do Senhor?